É um prazer muito grande nós estarmos juntos mais uma vez nesse nosso encontro de reflexão, meditação no Evangelho, sempre na esperança de que o Deus da vida exploda em graça, e cores, e luz, e discernimento no interior de cada um de nós. Eu quero ler um texto que está no Evangelho de Mateus, que é a parábola do joio no campo de trigo. E diz assim o texto em Mateus, no capítulo 13, do verso 24 ao verso 30. Outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou o dono da casa, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E aí algumas coisas acontecem, Jesus despede as multidões e o verso 36 prossegue dizendo: Então, depois de despedidas as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio no campo de trigo é o diabo. A ceifa é a consumação de todas as eras. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha aqui para mim. Nós temos aproximadamente 20 minutos para nós aqui, só para nós, conversarmos e tentarmos entender e trazer para o coração o sentido dessas palavras de Jesus, e mais do que o sentido, a força de experimentar cada uma dessas verdades como uma consciência para nós, não para os outros. Se você sentou aí, ou parou para me ouvir, dizendo: bom, quero saber o significado dessa parábola do joio e do trigo, porque se eu souber, eu vou ter o que dizer para as pessoas hipócritas, que eu acho que apenas aparentam ser sem ser. Então você está perdendo o seu tempo, porque o evangelho que a gente ouve só faz sentido se for para nós. Quando a gente ouve na expectativa de que ele seja para os outros, ele não faz
nenhum sentido, não lava nada, não produz nada, não cura nada, não realiza o bem que ele propõe. Você me entendeu? Pois bem, voltando aqui ao que Jesus disse, ele fala com uma simplicidade enorme quando ele diz que o reino de Deus é semelhante a um campo, a um homem que tem um campo e semeia trigo nesse campo. Depois de um tempo, no meio do trigo, começa a aparecer uma erva que é extremamente idêntica e semelhante ao trigo, mas que se diferencia dele justamente na hora em que é tempo de dar fruto, é tempo de mostrar-se ao que veio, é tempo de revelar a natureza do próprio ser. E aí o trigo desabrocha em manifestações de algo que vem a ser essencial para a vida, como o pão, por exemplo, e o joio produz nada. O homem tem um campo, semeou nele o trigo, de repente começa a brotar junto com o trigo o joio. E os que o ajudavam procuram-no e dizem a ele: olha, tu não semeaste trigo? Não foi semente de trigo que tu nos deste para botar lá? Como é então que apareceu o joio no meio do trigo? Aí o dono do campo disse: foi sabotagem. Um inimigo fez isto. E os seus servos perguntaram a ele: queres que vamos e arranquemos o joio? E aí ele lhes disse: não, de modo algum. Para que na tentativa de arrancar o joio, vocês não arranquem também o trigo. Por uma razão muito simples. Quantos pés de joio valem um trigo? Jesus está dizendo que a vida que é genuína, que é essencial, que é trigo, tem que ser protegida a qualquer custo. Ainda que o custo seja ficar com a suspeição de que aquilo que está ao lado seja apenas joio e que, portanto, não mereça estar naquele lugar, e a tentação é arrancar aquilo dali. Jesus disse: não. O valor de um trigo é incomparável. Joio é mato. Foi um inimigo que fez isso para sabotar essa maravilha. Mas já que nós não podemos ter o ideal, que era um campo só de trigo, sem joio, então vamos tentar preservar o trigo, ainda que isso signifique deixar o joio crescer. Porque se nós fizermos qualquer coisa agora, se vocês fizerem, se vocês decidirem se tornar igreja nesse campo, e decidirem que vocês é que separam, vocês é que dizem quem é bom, vocês é que dizem quem é ruim, vocês é que dizem o que é moral, o que é justo, o que é reto, vocês é que dizem o que é iníquo, o que é perverso, o que é degradante. Vocês é que, se vocês vierem a se tornar entes que acham que têm o poder de entender a natureza das coisas, se vocês surtarem, e no surto de vocês desejarem ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, na natureza dos outros seres humanos, o que vai acontecer é que não só isso vai ser um mal horrível para vocês, porque quem quer que exerça esse papel se diaboliza. Não só será um mal horrível para vocês, está dizendo Jesus, mas também mais do que isso, como vocês de fato, e de fato mesmo, não conhecem o coração de ninguém. Vocês não conhecem nem o coração de vocês mesmos. Como é que vocês vão conhecer o dos outros? Vocês podem correr o risco
de arrancarem o trigo na tentativa de tirar joio e de com as próprias mãos purificarem o campo, o mundo, a terra, a vida, a existência. Eu estou dizendo isto e você diz, mas por que você me fala isso? Por uma razão muito simples. Eu estou falando isso a você porque Jesus está dizendo com toda clareza que o joio existe. Existem pessoas que estão entre nós para serem sabotadores da vida. Eles estão entre nós para serem aqueles que falsificam as coisas. Eles estão entre nós para serem aqueles que parecem ser. Eles estão entre nós para tentarem crescer à sombra de algum fruto, parecendo com o que seja, sem que de fato seja. Em todos os lugares. Porque Jesus disse que esse campo é o mundo. Portanto, essa não é uma parábola, como a igreja faz que as pessoas crerem, cuja aplicabilidade tem a ver no interior da igreja. Ela é muito mais ampla, tem a ver com o todo da vida. O campo é o mundo. O que Jesus está dizendo é que o reino dele é um reino que está sobre tudo, inclusive sobre este mundo, que tem o seu príncipe, que é o diabo, mas que no fim, como joio perverso e semeador de joio no campo do mundo, acaba sob a soberania e o poder desse, cuja onipotência é silenciosa, é sutil e é no fluxo da vida, sem violência e sem estupro, a soberania de Deus. Jesus diz, o campo é o mundo, portanto, ele está falando que o joio está presente em todos os lugares. Na sua casa tem joio, na sua família, entre os seus parentes, entre os parentes da sua mulher, ou na casa da sua nova namorada. Na sua igreja, nem se fala. Ou entre os seus amigos, também. O joio está presente em todo lugar. Assim como há trigo em todo lugar. Porque originalmente quem semeou, semeou trigo. Quem semeou foi Deus, o Pai. Aí de repente, quando a vida se desenvolve, a gente começa a ver as outras manifestações, a gente começa a levar sustos, a dizer, não sabia bem que era isto, está parecendo com algo improdutivo, inútil, sem significado, sem sentido. E aí a gente sente isso e começa a se perguntar o que a gente tem que fazer. Primeiro, vai a Deus. Tem gente que chega logo culpando. Escuta, não foi o Senhor que criou tudo? Como é que está tão cheio de joio em volta de mim? Não era boa a semente? Começam a surgir logo essas indagações para Deus, feitas por mim e por você. Aí a gente tem mais do que isso como resultado. Já começam a surgir os espíritos violentos. Tu queres que nós vamos lá e arranquemos o joio? A linguagem é de arrancar, é de extirpar, é tirar pela raiz. Começam as radicalizações, começam os fundamentalismos, começam os ortodoxismos, começam as intolerâncias, começam todas as manifestações de ódio travestido de verdade, de pureza, de purismo, seja lá do que for. Ou seja, a gente começa a perguntar a Jesus, tu queres que façamos descer fogo do céu? Tu queres que arranquemos o joio? Começam a surgir os pitbulls da verdade para todo lado.
sem perceber que, agindo assim, eles começam a virar joio. Eles que um dia foram trigo, não discernem que a gente só se mantém trigo se mantiver em humildade, amor e com o coração quebrantado e desejosos de que o Evangelho seja verdade em nós e não para os outros. Se for para os outros, é para o bem dos outros. E se os outros também crerem nele, bem será para mim. Mas o Evangelho não é um conteúdo que eu compartilhe para ver se eu amanso pessoas. Se ele não se tornar verdade visceral em mim, ele jamais vai ter sentido nenhum fora de mim. Então o indivíduo, se deixando tomar por esse espírito de quem diz eu sei o que é certo e o que é errado, eu comi do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu sei discernir o joio do trigo, começa a ficar violento, começa a ficar dono da verdade, começa a virar joio sem perceber. Aí daqui a pouco um monte de gente que fazia parte do que era bom, gente que plantava trigo, gente que fazia trigo virar pão, gente que comia pão, gente que plantava trigo, gente que participava do ciclo da vida, já está agora ocupado só do joio. Eles só pensam no joio. A vida deles é o joio cresceu. Meu Deus, Deus não cuida do reino dele. Se diz que Deus não dormita nem de dia nem de noite, mas eu acho que ele cochilou, porque o inimigo sabotou. E o pior é que quem conta isso é Jesus, e aparentemente não teve a menor preocupação de explicar a sabotagem, nem coisa alguma, nada. Quem quiser acreditar ou crer, creia. Quem não quiser, não creia. Por isso ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a sabotagem aconteceu. E ela se manifesta através de gente que cultua a aparência. O joio é sobretudo aquele indivíduo que não quer ser, ele só quer parecer ser. É por isso que o joio em geral é moralista. Moralista, judicioso, legalista, perversamente, malignamente meticuloso na busca de defeitos, de erros. Ele quer encarnar manifestações aparentes do que seja ético, do que seja justo, e ele se jacta disso, ele se gloria disso. Ele vive para defender essas causas, ele faz outdoor disso aí, mas ele mesmo não traz nada disso para dentro dele. Ali no Congresso, ele pode fazer parte de comissões de direitos humanos, de coisas, como diria o outro, do diabo a quatro. Mas nada disso, de fato, tem entrado nele. Ele só quer parecer ser. Ele é um cara que joga para a plateia o joio. Ele é um sujeito que veste a cara, que parece que é, mas não é, entendeu? E ele sabe disso, assim como você sabe disso. Não é. Ele só joga para parecer ser. Ele não está nem um pouco preocupado em ser. Ele só quer que os outros pensem. Por isso o negócio do joio é a reputação. O joio adora uma reputação. Ele vive da reputação. O joio é aquele tipo que paga os advogados mais caros do mundo para limparem o nome dele, porque ele vive da reputação. O joio não tem nada dentro dele, ele não tem fruto para dar, ele não tem carnegão, ele não tem densidade, ele não tem raiz. Ele vive do que ele aparenta ser. Por isso, o negócio dele é aparência. É o que os outros pensam, pensa o joio. É o que os outros com esses olhos tão superficiais veem, imaginam o joio. O joio vive, portanto, dessa coisa fashionable. Ele vive só do que é moda de conduta. Ele é politicamente correto. O joio está profunda e radicalmente concentrado na ideia de que ele tem que dar certo na vida, e ele só dará certo na vida se ele encarnar
a média ponderada de conduta moral para os outros. O que ele faz na internet, os sites nos quais ele entra, os fetiches que ele alimenta, as casas de swing que ele frequenta, todos os bacanais dos quais ele se serve, a visão objetica que ele tem da vida, não sendo capaz de valorizar o outro, de amar ninguém, nada disso importa. Ele sorri, ele é diplomático, ele é legal. Que não tem nada dentro dele, não importa. Who cares? Pergunta o joio. O que importa é que eles pensam que esse monte de informações que eu tenho para trocar, porque eu leio a Veja, isto é, a Época, a Carta Capital, eu leio os jornais antagônicos para saber o que cada um pensa, para ter o que dizer, para alimentar as festas, para chegar com o meu humor borboleteante. Isso é que importa. O fato de que aqui dentro está tudo desconstruído, não tem nada, não interessa. A gente vai levando, diz o joio. É assim que o joio é. Ele se alimenta disso e vive disso. Tem muito joio me ouvindo agora. E sabe por que que Jesus não deixa o joio ser arrancado no campo de trigo? Por algo que não está dito nessa parábola, mas que ele nos ensinou a crer no curso do Evangelho como sendo uma possibilidade mais do que real, um milagre de fato, impossível para os homens, mas possível para Deus, que é a conversão do joio em trigo. Que é quando o joio se arrepende de ser joio, porque na natureza, no reino vegetal, quando o trigo é trigo para sempre. Quando o joio é joio para sempre. Mas no mundo espiritual e existencial, trigos podem se corromper, desaprender o bem, perder a alegria do amor, esfriarem-se e tornarem-se inúteis e improdutivos como o joio que vive da disfarçatez e da aparência, do mesmo modo em que no mundo espiritual, joios podem se arrepender da opção pela preguiça existencial, pela disfarçatez, pelo esconderijo, pelo mundo do faz de conta, da fantasia, e assumirem a busca do que é, do que pode ser, começando dentro deles e de repente frutificarem para serem trigo no mundo. Esse é o grande mistério do Evangelho. Esse é o milagre impossível aos homens, mas possível para Deus. Então esta parábola, que eu poderia continuar falando acerca dela o resto da minha vida, porque ela é inesgotável, os elementos subjacentes, correlacionados, sistêmicos de toda ela, que se aplicam em tudo que é lado da vida, são tão assombrosos que eu poderia falar aqui para sempre. Mas hoje, por ela, eu estou dizendo a você as coisas que eu disse e convidando você a arrepender-se de ser um trigo tão aflito com a existência do joio que deixou de produzir fruto bom na vida, que está virando joio, perversinho, cheio de juízo, de moralismo, de legalismo, de maldadezinha, religiosinho, feinho, dizendo eu sou melhor, eu sou trigo. Coisa cebosa é você. Dá para você se arrepender. Estou aqui dizendo que o joio não precisa ser joio, não precisa ser uma Gabriela joio que nasceu assim, vive assim, morre assim, sempre joinho. Se você está vivo nesse dia chamado hoje, está ouvindo o Evangelho que eu estou anunciando a você em nome de Jesus, creia nele. E aí o trigo volta a ser plenamente trigo. O joio tem sua esperança de vida e de graça. Do contrário, os trigos obcecados pelo joio e os joios
totalmente fatalizados pela sua própria condição perversa, acabarão na mesma ceifa ajuntados e jogados no mesmo lugar, que começa com choro e termina com extinção. Mas nós estamos vivos hoje. Não é para ninguém ficar dizendo eu nasci joio, vou viver joio, vou morrer joio. E também não é para ninguém se auto-enganar com a presunção de ficar dizendo eu nasci trigo, vou viver como trigo, vou morrer trigo, aleluia, eu sou trigo, mas por isto eu fiscalizo tudo que é joio em volta de mim. Aí você já é joio e não sabe. Está vivendo o auto-engano de ser um trigo sem ser. Porque para Jesus só é o que é. O que não é, não é, entendeu? Ou você se torna pela conversão, pela fé, pela consciência, pela entrega, pela verdade, pela vida, no caminho de Deus nesta existência, ou então não adianta que o mundo inteiro ache que você é. Você não será, porque só quem vindica, atribui e qualifica uma pessoa é Deus, é Ele quem diz Ele é e Ele não é. O mundo inteiro pode pensar que eu sou, se Deus disser tu não és, eu jamais serei. Só me importa ser para Deus. Se eu for para Deus, eu darei o fruto do trigo. E aí quem quiser ver, verá, quem quiser comer, comerá. Se eu não for para Deus, eu vou existir só para você. Como os fariseus hipócritas, recebendo aplausos das aparências, me satisfazendo com a mentira, sem encarnar o benefício da verdade para mim mesmo, dando o fruto de vida, de justiça e de graça e de bondade, que é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua também.